Agora 1h mais 34 minutos. 1h34 na Cultura. A Cultura informa. Opinião. Ele está chegando com os comentários, a opinião e análise social de hoje. Professor Carlos Silva, boa tarde. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Boa tarde, professor. Qual o comentário de hoje? Nosso tema de hoje é: devo, não nego, pago quando e como eu quiser. Vamos ao comentário. Pois é, essa é a posição do presidente da República com relação à PEC dos precatórios. Na realidade, não, no meu caso específico aqui do nosso comentário, não interessa muito o comportamento funcional da votação com relação à PEC, esse projeto de emenda constitucional. Mas a manobra que está sendo criada pelo presidente da República, que é uma manobra extremamente perigosa para o Estado de Direito. Primeiro porque ele está mexendo no dinheiro que não pertence mais ao Estado, ao governo federal. Ele já tem dono. Isso é ilegal, você postergar uma dívida que não pertence, o dinheiro que não pertence, aliás, uma dívida que já está consumada e não há mais recurso a ser usado. Segundo, isso gera uma desconfiança e segurança jurídica. Terceiro, isso demonstra a falta de capacidade de controle fiscal, de equilíbrio fiscal do atual governo federal. É uma natural corrupção, no mínimo passiva. Você oferece vantagens para alguém, vantagem econômica, para ter algo de volta. Isso é corrupção. Esses deputados não pensaram, não estão preocupados com a questão de auxílio emergencial. O auxílio emergencial, o Bolsa Família, a fome do povo e a pandemia está sendo mote, pano de fundo para encobrir uma ilegalidade, um saqueamento dos cofres públicos. Porque o que não falta é fonte para se ter alguma renda, algum investimento, algum empréstimos ou transferências de recursos para pagar, não pagar, mas oferecer sustentabilidade social e alimentar para as pessoas que estão à margem da sociedade. Para se ter uma ideia, a pandemia teve prejuízo? Teve, é natural. Agora o Brasil ampliou durante a pandemia o seu número de bilionários no mundo. Ora, segundo a revista Forbes, o Brasil tem cerca de 2.700 bilionários, destes 56 vivem no Brasil. E durante a pandemia, 11 empresários e executivos foram incluídos na lista. Desculpem, esses acumulam um total de um patrimônio no valor de 220 bilhões de dólares. Essa riqueza, ela não se constrói só. Ninguém faz dinheiro em casa. Isso é resultado do complexo econômico gerado pela força de trabalho e as políticas públicas de um país, onde é uma cadeia, uma teia que forma a economia de uma nação. E pelo andar da carruagem, nesse rojão, onde vamos parar? Nossa Constituição, desde 1988, já sofreu 111 emendas constitucional. O que está acontecendo? Ela não mais existe. Nós não podemos mais dizer que existe uma Constituição Federal. Existe uma PEC federal. Já foi alterada, é uma coxa de retalho. Quer dizer, todas as vezes que há uma conveniência politiqueira ou uma peculiaridade de uma situação, cria-se uma PEC. E o pior, esse governo criou o Bolsolão, ou seja, uma PEC secreta, aliás, um fundo secreto, não é, do relator para exatamente ganhar esses votos. Então, minha preocupação não está se o cara votou certo ou votou errado. Claro que isso diz o que ele está fazendo com o mandato que ele foi eleito. Mas o pior disso
é a artimanha e a manobra usada pelo governo federal para tentar se eleger às custas de um programa social, o qual ele foi sempre contra, não só ele. Isso era a bandeira dos bolsonaristas. E para completar, nós estamos vivendo uma situação absurda. O INEP, o nosso Instituto Nacional de Estudos Educacionais, né? Anísio Freire, que é o INEP, ele foi constituído em 1937. Nunca houve uma debandada, uma exoneração, né? Pedido de exoneração de tantas pessoas, de tantos profissionais de uma só vez, como foi o caso de 30 e poucos, 33 a 35 servidores que trabalhavam na logística dos maiores exames interessantes do Brasil, que é o Enem, não é? Pediram exoneração. Então, claro que essa experiência, que essa inteligência educacional vai fazer falta na logística da aplicação do Enem. E o pior, o que eles argumentaram foi que está existindo uma fragilidade técnica, não é? E assédio moral. Isso tem que ser observado pelo Supremo, por algum deputado, pela Câmara, pelo Senado, ou pelo Ministério Público Federal, porque o que está acontecendo? Que fragilidade técnica é essa? Que assédio moral é esse? Para se ter uma ideia, corroborando com essa situação, a cientista e professora universitária Marília Goulart recusou um dos maiores prêmios, a Comenda Nacional, né, de Honra ao Mérito Científico. Ela e mais 21 cientistas, porque o presidente da República simplesmente retirou a condecoração de 2 cientistas que iam ser condecorados, né? E ele retirou. Então, em protesto, veja, nós temos aí 33 servidores de um nível mental muito interessante para o Ministério da Educação, e nós temos aí 21, 22 cientistas que não concordaram, não estão concordando com a maneira como o presidente da República vem conduzindo o processo científico na nação. Então, é interessante observar que a PEC dos precatórios não representa um projeto social para atender aquele que está precisando. Não. A PEC está sendo uma arma, um instrumento para politicagem barata, eleger um candidato que não tem proposta a mostrar. Não há projeto. E aí pega-se um dinheiro que não pertence e simplesmente diz: eu devo e pago quando eu achar que devo pagar. Agora, veja, se esse exemplo acontece aqui em cima, um cidadão comum que estiver devendo ao banco, que estiver qualquer objeto imóvel financiado, e ele for executado na última instância, ele vai perder. Ele não pode fazer isso. Ele vai ser sentenciado, ele vai ser obrigado a devolver o seu imóvel, o seu bem, para cobrir aquela dívida. Quer dizer, o presidente fica isento dessa acusação, desse processo, simplesmente porque está usando um dinheiro, dessa vez, e pressionado pelo mercado, talvez, para com esse dinheiro fazer campanha política. Porque não há nenhum projeto que é construído para atender a necessidade social. O que está se fazendo é pegando carona num projeto já existente e o fundo de um dinheiro que não pertence, que já vai ser recebido por pessoas familiares, herdeiros, porque muitos já partiram, e aí o presidente usa uma manobra absurda e claramente diz: devo, não nego, pago quando eu quiser e como eu quiser e quando eu quiser pagar. Fica muito difícil dessa forma. Agora é preciso que a sociedade observe e olhe para esse tipo de manobra. A questão não é votar a favor nem contra, mas a manobra feita para adquirir dinheiro para construir uma campanha. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio.
Agora 1h mais 44 minutos. Faltam 16 minutos para as 2 da tarde. O ouvinte pode perguntar ao professor Carlos Silva pelo Facebook, YouTube e WhatsApp. Aqui no nosso WhatsApp está chegando mensagem. Tem aqui o Paulo Sérgio Silva dizendo: professor, quem criou essas verbas secretas? Foi o próprio Congresso e não o Executivo. E o Instituto é Anísio Teixeira. Não, claro, eu disse Anísio Teixeira. É o Instituto Nacional, né, de Pesquisas e Estudos Educacionais. Anísio Teixeira. Perfeito. Agora, veja, quem criou não foi o Congresso. Tá certo? O Congresso pode até ter a iniciativa de entregar o projeto. Isso é uma combinação, uma conversa, uma reunião, principalmente com o presidente da Câmara, para que isso possa ter passado. Lógico, não vamos retirar a responsabilidade do governo federal, que quem tem mais vontade que isso ocorra é exatamente o governo federal. O executivo. Valber Freitas está dizendo: Deus proteja os brasileiros, todos os políticos são hipócritas. Eu não costumo generalizar, eu trabalho sempre em regra, porque sempre vai existir uma exceção em qualquer setor, quer seja na política, na educação, na cultura, em qualquer situação. Mas, em grande parte, nós estamos vivendo, nesse momento, no Congresso, uma hipocrisia federal hipócrita muito séria. O Nezinho está dizendo: Lula 2022, o Bezerra Adriano César. Boa tarde, professor. O certo seria pagar todos os precatórios já previstos e não só do antigo Fundef. Essas riquezas são frutos de investimentos na Bolsa de Valores. Perfeito. É para pagar. Não tem mais para onde recorrer. Perdeu, isso vai fazer falta para os municípios, para os estados, e aí para classes de trabalhadores, principalmente na educação. Não se poderia fazer isso, não se poderia usar essa manobra, né, para que com fins politicagem, politiqueiro, porque na realidade o que está acontecendo é isso. Mensagem aqui do Arthur Ishigami. Professor Carlos Silva, eu pergunto: e agora? Aqueles e a prefeita que condenaram e julgaram Tony Gel pela renúncia, como diz Raquel Lira, na renúncia sendo candidata a governadora. Olha, eu tenho a posição de que os mandatos, principalmente majoritários, principalmente de gestores, eles não poderiam ser atrapalhados, interrompidos por outros pensamentos ou poder político, ou pensamento político. Claro que aí a prefeitura serviu de quê? De trampolim. O voto serviu de trampolim para construir a trajetória política de uma pessoa. Não interessa quem seja. Isso é falta de compromisso com a própria proposta que foi colocada. Vou administrar essa cidade durante 4 anos, vou fazer isso e aquilo. E de repente as pessoas saem do caminho e da proposta que fez. Na minha opinião, isso é extremamente delicado. Não representa, entre aspas, uma honestidade funcional. Ou seja, eu me aproveito de um momento de popularidade, entro e depois vou pegar esse trampolim, essa catapulta, para me jogar em outro poder. Aonde se tem mais poder, se vai ter mais poder econômico, político, etc. E a sociedade perderá. Se a gestão era boa, vai perder qualidade. Não é? E vai ficar muito difícil as pessoas julgarem no final se a gestão foi boa ou não foi. Inicialmente, não cumpriu com o que foi combinado democraticamente. Nezinho está dizendo: professor, mas rezar e torcer pelo Senado, tentar salvar o Brasil. Será que o Senado vai ser contra o povo também? Veja, eu acredito que o Senado, na situação que está, mas nós temos que ter uma visão um pouco mais madura e sociológica nesse momento. No final, observe que o mundo é político. Ninguém chega ao poder fazendo concurso, só se chega ao poder fazendo política. Então, é isso que pode ocorrer também no Senado, a política. Não é? Ou tentando mostrar poder em retaliação ao STF. Então, pode ocorrer. Mas eu estou acreditando que o Senado vai barrar diante do próprio processo da CPI, da Covid, e de tanto prejuízo que a sociedade já teve. Eu acho que o Senado barra. Josineide Silva está dizendo: quero receber tudo.
Pois é. Você queria receber tudo, não é? Não só você, mas a classe em si deveria receber tudo. Tem mais mensagem aqui no nosso WhatsApp. O Renato Simeão Glauber, da Vila do Joá, disse que está ligado aqui na Rádio Cultura. O Índio Agagiani diz: boa tarde a todos, estamos no Caiucá. O problema da esquerda não é ajudar o país. Quanto pior, melhor, ele está dizendo aqui. Votar contra o Auxílio Brasil de R$ 400 não merece um voto de ninguém, esse povo da esquerda, diz o Índio Agagiani. Índio Agagiani, seria interessante você fazer uma retrospectiva nos seus argumentos. Eu tenho certeza que há 4 anos atrás você dizia que o Bolsa Família era para vagabundo. E agora você entra numa contradição dessa. A esquerda sempre se preocupou com a sociedade mais carente. Quem construiu o Bolsa Família e o que é o Auxílio Brasil? É uma maquiação do que já existe. Me aponte um programa constituído puramente, sangue puro, do atual governo para atender o povo. Claro que não. A esquerda não está votando contra o auxílio de R$ 400. Aliás, o governo nem queria que tivesse auxílio. O Congresso foi que fez com que ele criasse o auxílio emergencial. Aliás, ele queria mais. Ele queria que as pessoas se morressem na rua, não ficassem em casa, não fugissem do vírus. Ele queria que as pessoas morressem. Quanto mais pessoas morressem, mais diminuiria e terminaria logo a pandemia. Isso era o objetivo. Professor Carlos, a gente agradece a sua participação aqui no programa nesta quarta-feira. Deseja boa tarde e até sexta. Até sexta-feira, André Santiago. Até sexta-feira, Elaine Dias. Até sexta-feira, ouvintes do Cultura e Foco. Até sexta-feira, professor. Um grande abraço.